Que a graça e a paz de Cristo, Senhor da Igreja, Senhor das nossas vidas, sejam sobre a vida dos irmãos e irmãs, nesse momento em que estamos nos aproximando da mesa do Senhor, nesse tempo de celebração, tempo de gratidão a Deus também. Portanto, aos irmãos e às irmãs que aqui conosco estão, recebam o nosso abraço, a nossa alegria em receber a todos na casa do Senhor. É Deus mesmo que nos recebe. Somos convidados do Senhor para a celebração, para a adoração do nome do Senhor Jesus. Você que está na sua casa, no seu lar, e que também participará conosco desta celebração, que seja também um tempo de comunhão e de crescimento na sua vida familiar, no seu relacionamento, enfim, tudo debaixo da graça bendita do Senhor. Vamos fazer deste culto uma festa ao Senhor. Vamos cantar com alegria, vamos orar, vamos participar, vamos servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Portanto, vamos ouvir essa primeira música, esse prelúdio, para assim também continuarmos adorando ao nosso Deus. Enviou
redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revela a prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Esse louvor que permanece para sempre é que estaremos apresentando a Deus nesse momento, cantando Deus Eterno, te adoramos, ano 36, parte B, do Cantar a Todos os Povos. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com adoração a Deus. Logo após esse cântico, a presbítera Cleustete estará orando em adoração ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.
E também com muita alegria que nós podemos transmitir esse culto para aquelas pessoas que por algum motivo não podem estar presentes, estão nos assistindo em suas casas. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse dia lindo na minha vida e com a igreja com bastante gente. É muito bom a gente começar uma semana cultuando ao nosso Deus, ao nosso verdadeiro Deus. E nesse momento nós vamos fazer uma leitura bíblica. Eu farei uma leitura bíblica, os irmãos acompanhem, em 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 11. Alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém escreve, faça na força que Deus supra, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos cantar o hino 111 do nosso Cantar em Todos os Postos, com o nosso grupo de novo.
Agora nós vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, cada um confessando os seus pecados, e depois de algum tempo faremos a oração em voz audível. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graça, Senhor, por mais este momento. Te damos graça, Senhor, pela vida, pela saúde, porque nós estamos reunidos aqui em Tua casa, nesta casa de oração, iniciando a nossa semana, porque o Senhor permitiu, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos fazendo isso, e é isso que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Te buscar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos momentos de fraqueza, às vezes, perdão até mesmo pelos pensamentos que nós temos com aquilo que não é do seu agrado, Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor nos permite tantas coisas e às vezes a gente não dá valor a tudo isso. Por isso nós estamos aqui. Eu estou aqui, Senhor, para pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz, que eu faço, que não é do seu agrado, Senhor. Mas nós te agradecemos porque o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas famílias, dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos e permitindo, Senhor, que nós podemos estar sempre em oração contigo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu oro, eu agradeço e peço humildemente, mais uma vez, perdoa, Senhor. Perdoa os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pelo que eu tenho percebido, pelo que eu percebi aqui, não temos nenhum visitante de primeira vez. Mas aquelas pessoas que nos visitam mais de uma vez, como uma senhora que está lá no fundo, a Alneida já é nossa companhia aqui já de algum tempo, e nós somos gratos por isso. E eu quero falar também que eu sou muito grato, estou muito feliz pelo dia que eu passei e terminar esse dia com a permanência dos nossos irmãos que vêm de mais longe. O Cláudio, a Ida, a Mídio, o Dioblando, vieram lá de longe estar aqui com a gente. O Elvio, a Cledinei, estão distantes e se prontificaram a estar aqui com a gente nessa data. Para mim é um privilégio, eu posso dizer, graças a Deus pelo meu aniversário de hoje, porque eu tenho visitas muito importantes na minha vida. A Ida e o Cláudio moraram na rua que eu moro, e eu via sempre eles, isso é um testemunho que eu estou dando para vocês, eu via sempre eles passando, a Ida passando com o Eduardo, para vir para a igreja, aqui, para a nossa igreja, domingo à tarde, final do dia, eu ficava pensando, olha que coisa linda, ainda chamo o Eduardo, que estava jogando bola na rua, juntamente com o meu filho, e eu ficava pensando, puxa vida, que coisa maravilhosa. O tempo passou, e eu também vim para a igreja. Então, aquele gesto, aquela atitude, aquelas coisas que eu via na Ida, no Cláudio, no Eduardo, acabou refletindo em mim, refletindo em nós. Aí nós estamos aqui e hoje nós temos o privilégio também de continuar aqui, e a Ida está aqui.
Então eu vou renovar a minha promessa que eu fiz há exatamente 24 anos atrás, quando eu fiz a minha profissão de fé. Eu estarei nesta igreja o tempo que Deus me permitir. Não importa a minha idade. Eu falei para o pastor ainda esses dias que a gente, depois que passa de uma certa idade, eu falo, depois que eu passei dos 40, as coisas começaram a complicar um pouquinho mais. Mas depois que a gente passa dos 70, é mais complicado ainda. A gente acaba esquecendo algumas coisas e acaba aprendendo muito mais coisa. E a gente tem aprendido muito, muito mesmo. Os estudos bíblicos, a gente tem aprendido muito. Nós somos todos daqui da igreja testemunha disso. Aprendemos muito, mesmo com essa pandemia toda. Nós aprendemos muito. Eu tenho aprendido muito. E essa é a minha renovação de promessa. Eu estarei aqui, continuando a aprender e, se possível, a compartilhar com tanta gente que precisa desses compartilhamentos, né? E que Deus me dê vida e saúde ainda para estar sempre aqui presente. E em breve, muito em breve, continuarei dando esses testemunhos de vida. Eu tenho muita coisa para falar sobre a vida, mas a gente vai ter isso numa oportunidade melhor. Agora nós vamos ter novamente os nossos cânticos com o nosso louvor. E enquanto nós cantamos, poderemos trazer a nossa oferta, os nossos dízimos, e se porventura tiver alguém que trouxer algum alimento, por favor. Convido os nossos irmãos para nos colocarmos em pé e continuarmos louvando esse Deus, cantando porque Ele vive. Na cruz morreu.
Está nas mãos do meu Jesus.
Louvados deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Louvado seja Deus. Pai amado, nós te louvamos mais uma vez. E só o Senhor é Deus. Por isso nós estamos aqui como igreja, para poder, ó Deus, te louvar, te bendizer e falar o quanto tu é importante para cada um de nós. Senhor, emocionado eu falo porque a sua presença, Senhor, é forte demais para nós. Por isso, meu Deus, fique conosco, nos orientando em tudo, passando mais teu Espírito, e que nós possamos estar sempre sentindo, Deus, essa proteção. Eu tenho, Deus, dispensado. Abasteça o teu povo de uma forma geral, Pai, para que todos possam estar sentindo a tua presença, para que todos, meu Deus, que estejam nos assistindo nessa hora, possam estar recebendo, Deus, o carinho, a proteção do teu Espírito. E aí, ó Deus, do lar de cada um, a tua proteção possa se fazer presente. Nós confiamos, Senhor, em tudo que o Senhor faz por nós. Até mesmo nos momentos tristes que nós passamos, por vidas, ó Deus, que têm sido ceifadas. Mas nós entendemos que tudo há um propósito do Senhor. Por isso, nosso Deus, independente do que ocorrer na vida de cada um de nós, estamos aqui para dizer que o louvor é do Senhor e não há outro Deus diante de ti. Continuamos, Deus, nos orientando através desse culto. Agradecido muitas vezes por aqueles que também puderam, de uma certa forma, te cultuar, ó Deus, com as ofertas. E aqueles que não puderam também, Senhor, possam estar recebendo as tuas bênçãos da mesma forma. Continua conosco, nos orientando em tudo, colocando palavras, ó Deus, na boca, a pregação dessa noite, para que o pastor esteja ungido pelo Senhor mais uma vez, para nos trazer o recado que merecemos e precisamos ouvir nesse momento, nesse lugar. Muito obrigado a Deus por tudo. É a minha oração humildemente em nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse espírito de louvor, de gratidão e de emoção, quero orar com as crianças nesta hora. Quero pedir que as nossas crianças venham aqui à frente. Quero fazer desse momento de culto uma celebração talvez um pouquinho diferente dos moldes que nós às vezes fazemos no dia a dia. Mas eu vou tirar alguns minutos que eu quero conversar com essas ovelhas. Porque podem ficar à vontade, se quiserem sentar, sentem. Fiquem à vontade. Porque nós estamos ficando aqui hoje na igreja por uma razão muito especial, muito bonita. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns minutinhos. E eu quero que essa celebração seja uma celebração em família para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso é que vocês estão aqui, né? Ficar ao lado do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, enfim, para nós participarmos juntos. E vocês vão ver, a partir de hoje, em outros momentos também, como é gostoso isso, aprender
sobre aquilo que Jesus fez e sobre os elementos da ceia, que daqui a pouquinho o pastor também vai estar explicando para todos e aprendendo junto com vocês também. Mas nós vamos orar. E eu queria saber quem que quer orar. E só que nós vamos combinar o seguinte hoje. Eu fiquei sabendo que muitos de vocês oram lá na sala, né? Então eu quero ouvir vocês também orando aqui, a oração de vocês, aquilo que vocês quiserem falar com o Papai do Céu, orem ao Senhor nesse momento. Se quiserem, o pastor ajuda, mas se não, tá bom? Combinado? Vamos começar? Vamos lá, Manu. Sim. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por esse dia, foi tão bom que você agradece a todo mundo da nossa igreja, até o pastor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela igreja, pela minha família. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse culto, pela minha família, pela igreja. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Não? Então nós vamos nos sentar agora, vocês podem ir, fiquem lá com o papai e com a mamãe, e daqui a pouquinho nós estaremos falando a respeito da ceia do Senhor. Nada melhor do que estarmos na casa de Deus, diante da mesa do Senhor, e com o coração agradecido. Coração agradecido por tudo que Deus tem nos dado como igreja. E antes da leitura do texto bíblico que estaremos fazendo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, eu gostaria de também render graças a Deus por aquilo que Ele tem nos dado como igreja. Ontem nós tivemos aqui na igreja a realização da nossa assembleia e graças a Deus, né, tudo conseguimos aprovar, eleger as pessoas, os oficiais da igreja que estarão caminhando como conselho, como diaconia para os próximos 3 anos. Aprovamos o nosso estatuto e agora vamos caminhar para os devidos registros, enfim, para os encaminhamentos burocráticos que temos com a sociedade, mas também importantes e necessários. Por isso, a minha gratidão primeiramente a Deus, minha gratidão à igreja, você que pôde estar conosco, aqueles que não puderam, mas oraram em favor dessa assembleia. Que Deus continue abençoando. Assim fazemos igreja, com alegria, com paz, como digo sempre, fazendo da assembleia também um momento de celebração e de adoração ao Deus da vida, ao Deus que é Senhor e Salvador de todos nós. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir também do versículo 26. Se você quiser acompanhar em pé, faça isso nesse momento em que estaremos lendo a palavra do Senhor.
Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como o presbítero Teodoro orou, que a palavra de Deus fale ao nosso coração, nos oriente e nos inspire nesta hora, através do nome de Jesus. Podem assentar. Estamos diante da mesa do Senhor. Costumeiramente, nós temos, como às vezes até com certa tradição, nós conversamos, nós cantamos, nós pregamos e depois ouvimos algumas palavras, algumas orientações sobre a ceia do Senhor. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, por isso falei com as crianças e falo com os pais, com os avós, enfim, com a igreja reunida aqui ou no lar nesse momento. A mesa do Senhor, segundo a tradição da nossa igreja, é um dos sacramentos que nós temos, junto com o batismo. E é um sacramento, ou seja, uma coisa sagrada, uma coisa de fundamental importância para a nossa convivência, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida como povo de Deus e como igreja. Com certeza, se eu perguntar aqui para os irmãos e irmãs, você não terá de cabeça, talvez, quantas vezes você já participou da ceia. Quantas e quantas vezes você já teve a oportunidade de chegar até a mesa do Senhor. E às vezes as pessoas ficam até preocupadas de se pode participar, por exemplo, mais de uma vez no mês. E isso, quando nós olhamos para a história da igreja, descobrimos que a igreja, no começo, ela celebrava todo domingo a mesa do Senhor, nós já temos a resposta. E uma vez, há muitos anos, eu pastoreava pela necessidade do presbitério. Eu não tinha uma igreja, mas eu tinha 4 igrejas, né? E eu morava numa cidade e dava assistência em mais 3 cidades, né? 2 delas ficavam a quase 170 quilômetros de casa, né? E uma certa vez, eu não tinha carro, uma pessoa se prontificou aí comigo, e nós passamos de manhã numa igreja, celebramos a ceia. Ao meio-dia, que era uma igreja rural, celebramos a ceia também nessa igreja rural. E depois voltamos para a sede à noite, para a celebração, era um primeiro domingo do mês. Na porta da igreja, esse irmão, quando chegamos, né, já para a terceira celebração do dia, ele virou para mim e falou: pastor, eu posso tomar a ceia novamente? Né? E isso me chamou muito a atenção, porque foi uma oportunidade de mostrar que a ceia é uma oportunidade rica que Deus nos dá, né?
falei: irmão, se o irmão não pode, o pastor também não pode, né? Vamos celebrar, vamos adorar a Deus com estes irmãos agora. Já celebramos com 2 outras comunidades, né? Agora vamos com a comunidade onde o irmão mora, onde o irmão fez a sua profissão de fé. Vamos celebrar, vamos adorar a Deus. São histórias que nós temos no nosso caminhar do dia a dia do pastorado, mas que nos marcam profundamente como igreja, como pessoas, como cristãos, de entender a beleza da mesa do Senhor, a beleza desse momento de celebração. E para entender esse privilégio dado por Deus através de Cristo aos seus filhos e filhas, é preciso examinar cuidadosamente essas palavras de Jesus, como por exemplo no texto em que nós acabamos de ler. Nós temos pelo menos mais 3 narrativas a respeito da ceia, de uma forma direta, como essa que nós lemos. Uma delas aqui em Mateus, outra nos evangelhos, as 2 outras nos evangelhos de Lucas e Marcos, né? E uma outra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, onde há uma orientação do apóstolo Paulo para que a igreja pudesse seguir as orientações que ele também recebeu e que ele passava aos irmãos ali daquela cidade. E o texto, os textos são muito ricos e cheios de detalhes, mas são de uma simplicidade, como simples era Jesus nas suas atitudes, no seu cuidado, na sua maneira de ensinar também. E Jesus não ficava usando palavras difíceis, exemplos difíceis, modelos difíceis. Ele usava exemplos, modelos e palavras do dia a dia, do cotidiano das pessoas, da maneira como as pessoas viviam e andavam, para que pudessem entender aquele momento tão sublime, tão importante na vida do povo de Deus. E por isso, a primeira expressão que nós temos, a primeira grande expressão que nós temos, que nós encontramos dentro desse texto, é a expressão, ele pega o pão, e ele, ao pegar o pão, ele diz: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. E ele faz 3 coisas quando ele pega o pão. O próprio texto nos mostra isso. Há 3 atitudes assim de Jesus. A primeira delas é essa: ele pegou o pão, ele segurou o pão, ele tocou no pão. A segunda que nós encontramos é que ele agradece pelo pão, ele agradece pelo alimento, em que ele diz: olha, isso aqui representa o meu próprio corpo. E depois, o terceiro, que é o ato de Jesus de partir o pão. Ele pega, ele rende graças, ele reparte o pão. E ele diz: isto é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Tomem e comam dele, todos vocês. Façam isso em memória de mim. E Jesus faz um pedido, né? Façam isso, para que vocês sempre tenham as minhas palavras, o meu cuidado, o meu amor por vocês na mente de vocês.
que eu não saia da memória de vocês, que não fuja da memória de vocês esse ato que eu estou fazendo por vocês, de entregar o meu corpo em favor de vocês. Por isso, se alimentem de mim mesmo, se alimentem daquilo que eu ofereço, se alimentem de quem eu sou, como eu sou, para quem eu vim, enfim, se alimentem de mim. E é por isso que o evangelista João, uma belíssima narrativa, ele registra Jesus dizendo: olha, vocês comem deste pão, mas eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim jamais terá fome. E é linda essa imagem, a imagem da celebração, a imagem da certeza de que é um ato simples, é o pão feito do trigo, um elemento da natureza. Eu não sei quantos aqui já viram uma plantação de trigo. Às vezes quem não conhece confunde com plantação de arroz, porque são muito parecidas se você não tiver uma certa percepção e não conhecer um pouco a cultura do arroz ou do trigo. Mas é linda, é linda. E daí dá para ter uma ideia de Jesus dizendo: olha, alguém foi lá, plantou, o trigo cresceu, esse trigo foi transformado em farinha, essa farinha foi transformada em pão, esse pão foi transformado em alimento. E foi isso que Jesus procurou ensinar para os discípulos. Eu nasci, vivi entre vocês, cresci entre vocês. Como nós temos estudado na escola dominical, Jesus criança, Jesus adolescente, Jesus jovem, Jesus adulto, eu vivi entre vocês, ele dizia. E agora eu me ofereço para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Por isso, as crianças precisam ouvir isso e precisam crescer com essa responsabilidade de saber da importância da ceia. Por isso os pais precisam ouvir isso e precisam ensinar isso para os seus filhos. Precisam contar a história da salvação, a história da ceia, a história do pão para os seus filhos. Mas aí vem a segunda fala de Jesus. Ele pega o cálice e ele diz uma coisa que o povo da época não estava acostumado a ouvir. Ele diz: este cálice é o cálice. Ele não diz é o cálice da aliança. Ele diz é o cálice da nova aliança. Por que essa expressão nova aliança? Porque o cálice que ele estava ensinando e mostrando, que ele diz é o cálice do meu sangue, ou seja, sangue humano e não mais de animais, não mais sacrifício de animais, não mais sacrifícios no templo, no altar, sacrificando ovelhas ou outros tipos de animais. Ele diz, é a nova aliança feita com o meu próprio sangue. Por isso, a beleza do momento em saber que esse cálice representado por uma fruta deliciosa, não sei quantos aqui gostam de uva, é uma das prediletas minha. Jesus pega elementos simples da natureza, coisa simples, como eu disse do trigo agora, e pega a uva. Ele diz, gente, a uva foi plantada,
A uva foi cuidada. A uva foi, naquela época, pisada, amassada, transformou-se em bebida, transformou-se em alimento. Mas ele diz: olha, a diferença é que o meu corpo será amassado, meu corpo será moído, como na expressão de Isaías, e como também a expressão de uma das músicas que será cantada daqui a pouco: ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre eles. A certeza de que esse corpo moído, esse corpo dilacerado em muitos momentos, gerou também um sangue vertido, na expressão de Jesus, o sangue da nova aliança. Uma aliança feita com sangue é uma aliança eterna. Por isso Jesus também dá graças, por isso ele distribui aos discípulos, e por isso ele diz: olha, participem com alegria, participem com gratidão, participem na certeza de que eu estou fazendo com vocês uma nova aliança. O ser humano sempre quebrou as suas alianças com Deus. O ser humano, em muitos momentos da história, ele faz aliança com Deus e quebra. Aí vem o Senhor novamente, renova a aliança. Se nós olharmos para a história bíblica, pode perceber que a iniciativa de fazer alianças sempre partiram de Deus. Foi assim na preservação de Adão e Eva, foi assim na preservação de Noé e sua família, foi assim com os patriarcas, foi assim com a própria história de Israel. Deus é que vem e diz: eu dou mais uma oportunidade, vamos renovar a aliança, vamos fazer de novo, vamos começar. Ou seja, Deus sempre contando com o ser humano, para que o ser humano participasse ativamente da história da salvação. O Deus que conta conosco e conta conosco diante da sua mesa. Por isso, ele deixa bem claro que esse tempo é um tempo de celebração em família. Uma das coisas que a nossa igreja aprovou já há muito tempo, e eu me lembro quando participei de inúmeras discussões sobre isso, de estudos sobre isso, era a participação da família e a responsabilidade dos pais, assim como assumem responsabilidade quando entregam os seus filhos ao batismo, quando diante da igreja prometem educá-los no caminho do Senhor, quando diante da igreja prometem educá-los na palavra do Senhor, quando diante da igreja prometem orar com eles e por eles, ou por elas. São promessas que fazemos quando trazemos os nossos filhos ao batismo. A igreja também se preocupou em dizer: os pais precisam assumir a responsabilidade de ensinar os seus filhos diante da mesa do Senhor. Essa responsabilidade de saber o que é o pão, o que é o vinho. Se participam de um, participem do outro, mas sabendo qual é a história da salvação. Portanto, é uma responsabilidade muito grande dos pais, mas é um privilégio. Eu digo que muito mais do que responsabilidade, é privilégio dado pela nossa igreja. E nós louvamos a Deus por isso, porque nossas crianças e nossos adolescentes precisam entender que a vida cristã, ela segue, e ela vai crescendo até o momento em que nós professamos a nossa fé e falamos: é nesse Deus que eu creio, é esse Deus que eu quero servir para o resto da minha vida, como ouvimos o testemunho do presbítero Laércio agora há pouco. Esse Deus que eu quero para a minha vida, para a vida dos meus familiares, para a vida dos meus filhos. Assim como eu tenho o privilégio de poder sentar à mesa do Senhor,
E aqui vem uma coisa muito importante, que é o último ponto que eu quero destacar. Nós estamos diante da mesa. Mesa, ela não tem barreiras. Quando nós sentamos à mesa, nós estamos olhando as pessoas que estão à nossa frente e ao nosso lado. E às vezes eu estou aqui e a pessoa que está lá na ponta não consegue pegar o alimento que está aqui. O que nós fazemos? Educadamente, e servimos, ou vice-versa. Sabe por quê? Porque é triste quando nós entramos numa casa e não tem mesa. A mesa, ela tem a ideia do momento da comunhão. E nós vamos nos reunindo para a celebração. Mas se nós não temos a mesa e nós sentamos no chão e fazemos uma roda e celebramos, ali está a mesa do Senhor. Ali está a mesa do Senhor. Porque nós podemos olhar um no olho do outro. E na mesa tem uma outra coisa importante. Isso o apóstolo Paulo trabalha na carta aos Coríntios. Ninguém pode ser apressado para chegar na mesa. Como é desagradável você chegar numa casa, a comida está para servir, a pessoa sai desesperada na frente de todo mundo. A minha formação familiar nunca permitiu isso. Há momentos, porque é preciso sentir que na mesa o alimento tem que dar prazer, e não apenas a ideia de encher o estômago. Mesa é um lugar de transparência. Nós não temos como mostrar que estamos felizes ou tristes sem que o outro perceba. Na mesa, nós somos nós mesmos. E assim devemos ser na mesa do Senhor. Essa alegria, esse gozo, esse privilégio. É muito bom ver os irmãos hoje aqui, mas você que está em casa, eu quero vê-lo na próxima ceia aqui na igreja, participando. Pense nisso, você que nos acompanha pela internet, para que venha e sente-se à mesa também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para que esse momento de celebração seja um momento onde nós olhamos para a cruz e podemos perceber que a cruz vazia representa a vitória de Cristo sobre a morte, porque essa escrava foi resgatada, essa igreja foi resgatada pelo próprio sangue de Jesus e pelo seu sacrifício na cruz. Por isso eu quero convidar a todos e todas nesta hora a celebrarmos com alegria a ceia do Senhor, como povo de Deus, como família cristã, com consciência, com oração, com o prazer da celebração. Mas para isso, nós vamos ao redor da mesa louvar e agradecer ao Senhor. Nós vamos cantar um hino nesse momento que traz exatamente essa ideia. Eis a escrava resgatada, porque grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o seu amor, que por mim assim mostraste. Vamos cantar com alegria, vamos cantar com dedicação, colocando-nos em pé.
Grande foi o seu amor, que na cruz assim mostraste, pois por mim, ó Salvador, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, só por ti eu vou viver. Quero em tudo alegremente observar o teu querer. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, pois por mim, ó Salvador, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo, em teus passos caminhar, no descanso e no trabalho, sempre ao lado teu andar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, pois por mim, ó Salvador, tua vida não poupaste. Na dos céus virás um dia, minha glória completar, e contigo eternamente, ó Jesus, irei ficar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, pois por mim, ó Salvador, tua vida não poupaste. Pelo amor que revelaste, padecendo na cruz, tua vida não retardes, vem, ó vem, Senhor Jesus. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, pois por mim, ó Salvador, tua vida não poupaste. Diante daquilo que já estudamos como povo de Deus, como palavra do Senhor, agora vamos participar da mesa do Senhor. Vamos fazer isso com gratidão, vamos fazer isso com alegria, a certeza de um Deus presente na nossa caminhada como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Portanto, os irmãos e irmãs que aqui estão receberão o cálice, receberão o pão. Você que está em sua casa, que preparou a sua ceia com seus familiares, também poderá nos acompanhar nesta hora. Vou pedir apenas que recebam do pão e do cálice e depois segurem para que possamos participar todos juntos. Nós vamos participar desse momento e depois que todos juntos tenhamos participado desse momento, melhor dizendo, nós vamos ouvir uma canção muito própria para isso e queremos que a canção seja depois, para que todos possam participar juntos também. E nós vamos contar com a ajuda do presbítero Laércio, o presbítero Teodoro, que estarão distribuindo os elementos da ceia à igreja nesse instante.
Disse Jesus: este é meu corpo, que é partido em favor de vós. Tomai e comei dele todos. Semelhantemente, disse Jesus: este é meu corpo, este é o meu sangue que é vertido em favor de vós. Tomai e bebei dele todos. Façam isso em memória de mim. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque podemos participar da mesa do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esta hora, por esta celebração. Te agradecemos pela vida da tua igreja, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a igreja, a tua igreja que nos acolhe, que nos ensina na tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo pão e pelo vinho. Esses elementos, ó Deus, da natureza que nos alimentam espiritualmente. Foi o teu próprio Filho, Senhor, que nos ensinou a fazer isso. Por isso que a nossa memória esteja sempre voltada, Senhor, para a tua palavra, para os teus ensinamentos, e que nunca venhamos nos esquecer deste momento sagrado, que nunca venhamos, ó Deus, nos afastar da tua mesa. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas que um dia professaram a fé em ti e se afastaram desta mesa sagrada. Ó Pai, em nome de Jesus, se for da tua soberana vontade, dê-nos a oportunidade de ajudá-las a voltar à mesa, Senhor, e sentar-se à mesa conosco. Por isso, ó Deus, sê com os nossos familiares, aonde estiverem, que seja um tempo de celebração, de gratidão, de cura, Senhor, cura do corpo e cura da alma, para que possamos, ó Deus, como povo do Senhor, assentados à mesa contigo, glorificarmos o teu nome eternamente. Nós te louvamos, ó Deus, pela presença da tua igreja nesta noite aqui conosco, por esse momento de emoção e de gratidão. Te rendemos graças, Senhor, pelas vidas que aqui estão, pelos lares que nos recebem nesta hora, e que o teu amor, a tua misericórdia, os teus cuidados estejam sobre cada vida, em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, a tua direção, te pedimos que nos ensines cada vez mais a melhor celebrar a ceia do Senhor, sempre com alegria, para que as famílias sejam abençoadas, para que os pais, ó Deus, possam sempre orientar seus filhos nos teus caminhos, para que, ó Deus, os filhos possam crescer conhecendo a história da salvação vinda de Cristo Jesus. Fica conosco. Aceita, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Nós vamos ouvir uma canção agora. Não sei se será possível cantar com a igreja, mas essa canção fala exatamente de Jesus, o pão da vida. Temos a letra? Ótimo, então a igreja poderá cantar junto, se conhecer. E nós vamos louvar a Deus com alegria, com gratidão, tendo em vista que esse é um momento de celebração, é um momento de louvor ao nosso Deus nesse instante. E que você possa, ao olhar para essa letra também, perceber a grandeza da palavra do Senhor para as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor.
nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos salvar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Jesus, é digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Graças a Deus por esse momento, por esta hora, por esta celebração. Nós estamos chegando ao final dessa celebração, não do culto. O culto continua na vida, no dia a dia nosso, no nosso trabalho, nos nossos estudos, enfim, aonde você estiver, onde você colocar a sua mão, que você continue cultuando a Deus também, inspirados através desse momento. Nós vamos orar todos juntos a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Depois estaremos impetrando a bênção, cantando o Amém Tríplice, e ouviremos a última música, o pós-lúdio. Vamos orar todos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde.
E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor, ao levantar o seu rosto sobre vós, vos dê a paz. E essa paz de Cristo que excede toda a compreensão humana, que o mundo não pode dar, guarde corações e mentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentados, vamos ouvir a última música.